Primeiramente, boa tarde, né? A gente vai dar sequência naquilo que a gente introduziu na aula anterior, que foi trabalhar sobre as transformações gasosas. Então, isso aqui tudo a gente já começou a discutir, o modelo de uma transformação gasosa, a equação geral, mais chamada de lei geral dos gases perfeitos. Vimos também como que ocorrem as transformações gasosas. As transformações, elas ocorrem como sendo a lei geral, a transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica, onde isotérmica temperatura constante, isobárica pressão constante, isovolumétrica volume constante. E aí a gente findou, né, essas transformações gasosas fazendo uns 3 exercícios na formazinha de exemplo. E a gente até chegou também a falar sobre a transformação diabática, aquela que não há troca de calor entre sistema e vizinhança, que é o que a gente vai discutir hoje. Fizemos os exercícios. Mostrei para vocês que por que tem que ser sempre na transformação gasosa, sempre, não é de vez em quando. A temperatura ela tem que ser usada em Kelvin. Depois o exercício pode pedir para transformá-la em Celsius, que foi o que fez o exercício 3. Mas não quer dizer que ela pode ser usada em Celsius, não. Aí finalizamos o 4 e hoje a gente começa uma nova etapa aqui do nosso conteúdo, e a gente vai tratar hoje sobre o trabalho de uma transformação gasosa. Quando eu falo em trabalho de uma transformação gasosa, a gente tem que relembrar alguns conceitos primeiro, e aí eu vou dar um ESC aqui, que eu vou precisar estar editando isso aqui para a gente. Então, a primeira coisa, para a gente não ficar taxado somente nas fórmulas, vai ser necessário a gente entender o que ocorreu e por que esse ocorrido resultou nessa formulazinha aqui que está no azul escrito de vermelho. Então, é o passo a passo que a gente tem para estar fazendo. Primeira coisa que a gente precisa, então, antes de falar de qualquer tipo de fórmula, entender o conceito. Então, na aula anterior, nós aprendemos como que ocorre uma transformação gasosa. E nós discutimos lá que para a gente resultar numa transformação gasosa, a gente dependia da denominada equação de Clapeyron, que fala que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases perfeito vezes a temperatura. O que a gente fez? Nós julgamos o estado inicial e o estado final do gás e chegamos na equação geral do gás perfeito, ou denominada lei geral, que fala que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Mas o que a gente precisa entender antes mesmo de saber como que chegou na fórmula? O conceito. Então, nós temos um gás, correto? Quando que um gás sofre uma transformação? Quando as denominadas grandezas, chamadas grandezas variáveis de estado, sofrem alterações. Por exemplo, nesse nosso caso aqui, a temperatura inicial do gás no estado 1 virou uma temperatura no estado 2. Para essa situação, está garantindo que a temperatura foi 2 vezes maior do que a inicial. A pressão aqui foi uma pressão igual, então, de fato, a gente já sabe que essa seria uma transformação isobárica. Por que ela é isobárica? Porque na transformação isobárica, volume altera, temperatura altera, de maneira proporcional. Se o meu volume aumentar 2 vezes, a minha temperatura vai aumentar 2 vezes. Então, a primeira ideia, sofreu transformação. Se sofreu uma transformação gasosa, das 3 variáveis de estado, pelo menos 2 tem que variar. E no nosso caso aqui ocorreu. T1 virou a metade de T2 e V1 virou a metade de V2. Mas a pressão 1 permaneceu igual à pressão 2. Sofreu transformação gasosa? Sofreu. Só que é uma transformação denominada transformação isobárica. Então vamos analisar aqui como que essa transformação vai acontecer? Quando eu realizo um determinado
trabalho sobre o gás. Porque vamos pensar o seguinte, eu tenho uma vasilha com água e eu desejo fazer café. Se eu só colocar a vasilha em cima do fogão e não acender o fogo, a minha água vai virar vapor na temperatura 100 graus Celsius? Não. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, realizar um determinado trabalho sobre esse gás. Aí, por que eu voltei aqui da tela cheia para essa tela normal? Porque a gente vai precisar desvendar alguns conceitos aqui. Primeira ideia nossa, trabalho de uma maneira geral, generalizando, trabalho é força vezes deslocamento. Então, vamos tentar entender o seguinte. Sempre que eu aplico uma força, eu realizo trabalho? Sim ou não? Oi. Repete o que você falou? Aqui, ó. Sempre que eu aplico uma força, essa força vai fazer com que haja trabalho? Sempre. Pra mim vai. Não Pra sei se tá você vai. certo. Pra Beleza. mim vai. Então vamos entender então. Olha só, se eu pegar e empurrar aquela parede lá do fundo, eu vou realizar trabalho? Não, porque não vai ter deslocamento. Exatamente. Então, Annalise, nem toda força resulta em trabalho. Mas, para que exista trabalho, tem que existir força. Porque se eu só olhar para a parede ali, ela não vai deslocar também. Então, da mesma forma, não irá haver realização de trabalho. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, sempre que uma força é aplicada e essa força faz com que o meu corpo qualquer sofra um deslocamento, aí eu realizei trabalho, que é essa letrinha grega que chama tau. Trabalho é medida em joule, a mesma unidade de medida de energia. Então, para eu ter trabalho, a força com qual é aplicada tem que resultar no corpo um deslocamento. Se eu pegar, por exemplo, essa caixinha aqui, inicialmente na minha mão, e eu empurrá-la sobre um plano horizontal, por exemplo, eu vou estar fazendo com que sobre essa caixinha tenha sido exercido um determinado trabalho, porque a força aplicada foi suficiente para eu movimentá-lo, ou seja, para eu deslocar o corpo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que para existir trabalho, a primeira coisa, tem que aplicar sobre o corpo uma força. Segunda coisa, essa força tem que provocar no corpo um deslocamento. Tem uma terceira coisa, mas eu não fiz questão de colocar porque a gente vai trabalhar com gás. Isso aqui analisando a ideia de um determinado sólido. Então, o trabalho seria força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo quando uma força for diagonal ao deslocamento. Então, vai dar aquela ideia de cateto adjacente sobre hipotenusa e utiliza-se o cosseno. Se fosse cateto oposto, utilizaria o seno. Mas isso não vai interferir para a gente agora. Então, a primeira coisa nós já sabemos, que para existir trabalho tem que existir força e a força tem que ser suficiente para movimentar o corpo, ou seja, deslocá-lo. Agora, a gente ainda não falou sobre, mas de acordo com as leis de Newton, a primeira coisa que aparece lá é um conceito chamado força. E a gente tem uma definição, né, teórica para esse conceito, mas existe uma definição com relação a números, que fala que a força ela é igual ao quê mesmo? Alguém lembra? Massa vezes gravidade. Não, Sim. confundindo. É? Não. Massa vezes gravidade? Aceleração. Aceleração, mas a gravidade nada mais é do que uma aceleração também. Só que é uma aceleração que atua sempre vertical. Então, essa forma que você falou é a forma de peso, que nada mais é do que uma força. Peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade. Ou seja, utiliza-se a forma de peso quando a gente está tratando do objeto na direção vertical. Mas, de forma geral, a formulazinha é massa
vezes aceleração. Só que tem um porém. Aqui nós estamos trabalhando com gás. Gás é um sólido? Não. Sim? Não. Não. Gás é um fluido. O que são fluidos? Líquidos e ou gases. E, por definição, fluido é tudo aquilo que tem a capacidade de escoar. E o gás escoa, assim como o líquido. Então, essa expressãozinha aqui, ela não está errada, mas ela é utilizada quando se está trabalhando com determinado sólido. E o que interessa para a gente agora não é trabalhar um sólido, e sim um fluido. Então, a fórmulazinha que a gente vai precisar não vai ser essa. Alguém sabe que fórmula que é utilizada para força quando está trabalhando com fluido? A fórmula é bem parecida, só que tem um porém. Que fórmula é essa daqui, olha? Eu acredito que se vocês ainda não viram na física, provavelmente vocês já viram isso na química. Que fórmula é essa? Essa é uma formulazinha de pressão. Como que calcula a pressão exercida sobre um corpo? É a força aplicada sobre esse corpo dividido pela área ao qual esse corpo está localizado. Então, a formulazinha de pressão é força sobre área. Mas o que interessa para a gente ter trabalho, não é a pressão, e sim a força. Então, se a gente quiser julgar o algebrismo ao nosso favor, o que a gente pode fazer aqui? Pegar essa força e fazer o jogo de sinais. A aceleração está dividindo, ela vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a formulazinha de força em um determinado fluido é pressão vezes área. Então, o negócio começou a clarear para o nosso lado. Se eu quero saber como calcula força em um fluido, basta eu fazer a pressão que foi exercida sobre o corpo vezes a área desse corpo. Então, em tese, alguma coisa a gente já pegou. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, trabalho tal. Esse trabalho também ele pode vir escrito W, tá, gente? Trabalho é igual força vezes deslocamento. Como é que calcula força em um fluido? Pressão vezes área. Então, a gente vai fazer isso. Tá aqui, ó. Foi transferido aqui para baixo já. Nem tem necessidade de fazer isso. Como é que calcula força? Pressão vezes área vezes o deslocamento que já é da forma. Então, o trabalho realizado ele ficou pressão vezes área vezes deslocamento. Mas, matematicamente falando, quando eu tenho área vezes comprimento ou deslocamento, isso aqui também, em vez de vir D, poderia estar vindo um H, que é o H de altura, o quanto o gás sofreu a transformação. Então, área vezes altura, isso aqui resulta em uma variação de volume. Então, se a gente quiser, a gente poderia dizer também que esse trabalho calculado, ele nada mais é do que pressão vezes variação de volume. Então, aqui, a gente pega o delta, utiliza o vezes variação de volume. Então, A, que é a área, vezes a altura, dá uma variação de volume. O que é variar o volume? Na física, como a gente já tinha discutido, o delta para nós significa sempre variação. E o que é essa variação? É eu fazer o final menos o inicial. Então, o nosso trabalho ele é pressão vezes volume final menos volume inicial. Então, em tese, trabalho realizado na transformação gasosa é pressão vezes volume. Alguma dúvida até aqui com relação ao trabalho da transformação? Não. Não? Pode ir tranquilo? Então, vamos lá. Partindo desse pressuposto aí, a gente continua com a ideia de trabalho de uma transformação gasosa, só para a gente exemplificar isso daqui. Lá nas transformações gasosas, o que era necessário a gente utilizar? A gente utilizava somente o estado inicial e o estado final.
Por exemplo, a pressão 1 virava a pressão 2, o volume 1 virava o volume 2, a temperatura 1 virava a temperatura 2 e assim sucessivamente, correto? Para isso acontecer, a gente falava que o gás tinha... Gente, se alguém tiver com o microfone ligado, ele podia desligar, fazendo um barulhinho aí. Então, o estado inicial e o estado final era a única coisa que interessava para a gente. Já no trabalho da transformação gasosa, existe uma outra condição. Além de eu analisar o estado inicial e analisar o estado final do gás após ter sofrido uma transformação, é necessário que a gente analise o processo intermediário. Então, nem sempre numa transformação gasosa a gente vai ter esse gráfico aqui, não, que é o gráfico pressão em função do volume. Pode acontecer de, ao invés de vir essa retinha aqui, o gás sofreu uma pressão dessa forma, ou uma alteração desse jeito. Então, nem sempre, eu variando a mesma quantidade de volume, eu vou ter um trabalho igual. Então, eu dependo do estado inicial, dependo do estado final e eu dependo do estado intermediário de um gás. Então, existem 3 condições para a gente tratar o trabalho da transformação gasosa. Quais condições são essas? Se o volume 2 for maior do que o volume 1, se o volume 2 for menor que o volume 1, ou se o volume 2 for igual ao volume 1. Em outras palavras, o volume final ele pode ser maior do que o inicial, pode ser menor do que o inicial, como também ele pode ser igual ao inicial. Se o volume final for maior do que o inicial, o trabalho vai ser positivo. Se o volume final for maior do que o volume inicial, o trabalho é positivo. Então, o gás realiza trabalho sobre o sistema. Se o volume final for menor do que o volume inicial, o trabalho é negativo. Então, quer dizer que o sistema, ou seja, o ambiente, ele realiza trabalho sobre o gás. E se o volume 2 for igual ao volume 1, se o volume final for igual ao volume inicial, não haverá realização de trabalho. Então, antes da gente mostrar o porquê disso daí, se faz necessário que a gente entenda algumas coisas, como, por exemplo, o que quer dizer o volume final maior do que o volume inicial? A gente está querendo garantir que o gás ele está expandindo, aumentando o volume. Se o volume final for menor do que o volume inicial, ao invés do gás estar expandindo, ele vai estar comprimindo, ele vai estar sofrendo uma transformação gasosa, mas ao invés desse volume aqui estar aumentando, é como se a situação fosse oposta, a setinha tivesse do 2 para o 1. Então aqui seria o inicial, aqui o final. Aqui, do 1 para o 2, aumento de volume, então o gás expandiu. Do 2 para o 1, diminuição de volume, então o gás está comprimindo. E o terceiro caso, se o trabalho for zero, não haverá realização de trabalho. Por que não vai haver realização de trabalho? Por quê? Porque não vai variar o volume? Porque não vai variar o volume. Então, qual que é a transformação a qual não há realização de trabalho, daquelas que a gente viu anteriormente? Qual delas é? Vocês lembram? Isovolumétrica? Isovolumétrica ou isométrica. Porque na isovolumétrica, qual que é a primeira condição? Pressão e temperatura variam, mas o volume permanece constante. Então, se o meu gás não aumentou, se o meu gás não diminuiu, então não há transformação gasosa. Perfeito. E aí, um exemplo very easy, para a gente estar brincando de fazer aí, daquele mesmo esquema daquele dia, 2 minutinhos para a gente tentar fazer e depois a gente corrige. Pode ser? Alguém já fez?
2000? 2000 o quê? Joules. Joules, perfeito. Porque trabalho nada mais é do que a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo qualquer, e isso é dado como sendo uma forma de energia. E toda e qualquer forma de energia é dada em Joule. Beleza. Como que foi feito isso daí? O jeito mais simples possível. Um gás ideal sofre uma transformação isobárica. Essa informação é relevante ou irrelevante? Tem todo um contexto, né? P1 é igual a P2, transformação isobárica. Então, nós já sabemos que a pressão é constante. Sobre uma pressão constante igual a 100 Pascal. Eu não vou colocar Pascal aqui agora, eu vou colocar Newton por metro quadrado. Por que eu fiz questão de colocar isso? Só para mostrar para vocês que Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal, é a mesma unidade, ok? Então, se apareceu falando 1 Newton por metro quadrado, é a mesma coisa que 1 Pascal. 200 pascais é a mesma coisa que 200 Newton por metro quadrado. Então, a pressão foi dada, 100 Pascal, pede para calcular o trabalho realizado, então pede o valor de tal, a gente representa pela letrinha grega tal, ou simplesmente a gente pode representar também pela letrinha W, normal. Calcule o trabalho realizado quando o volume passar de 10 metros cúbicos para 30 metros cúbicos. Já está dando 10 metros cúbicos para 30 metros cúbicos. Então, a formulazinha de trabalho é pressão vezes variação de volume. Esse passo a passo de fórmulas aqui, gente, quem já tem o domínio aí, não precisa ficar fazendo isso não, porque aí ia perder tempo, pode fazer direto. Então, o trabalho vai ser quem? Vai ser igual, quem é a pressão? Que é uma pressão constante, 100 Pascal, que multiplica variação de volume, que é volume final menos inicial. Volume final, 30, menos o inicial, que é 10. Observação, nesse caso aqui, ó, eu vou até trocar. Na verdade, vamos colocar que o volume passou de 30 para 10. Quem é o final, quem é o inicial? Final 30, inicial 10. Não, agora. Agora? Inicial 30 e Isso. final 10? Exatamente. Por que eu fiz questão de mudar? Para mostrar para vocês que, independente de quem é maior ou quem é menor, a fórmula sempre se aplica. É o final menos inicial. Então, nesse caso aqui, quer dizer que o nosso gás ele sofreu uma compressão ao invés de uma expansão. Isso é um problema? Não, o trabalho é negativo. Quando o trabalho é negativo, menor que zero, gás comprimiu. Quando o trabalho é positivo, maior que zero, gás expandiu. Então, só essa diferença. Então, o trabalho aqui vai ser 10 menos 30 dá menos 20 vezes 1.000 menos 2.000 joule. Essa é a resposta. Quem tinha feito aí e achou 2.000, tá correto, mas é porque eu não tinha mudado os valores aqui não. Então a resposta para esse caso aqui, menos 2.000. Para quem manteve aqui 10 e aqui 30, 2.000. Entendidos? Bora lá então. Esse daqui também é bem simples, é o último de trabalho. A gente tem mais 7 minutos e 58, dá tempo de fazer. E esse daqui, a única diferença é que vai ter que converter algumas unidades de medida. Então, pede para calcular o trabalho realizado em joules. Então, é o valor de tal. A gente não sabe, lança uma interrogação. Sempre quando a gente não sabe o que é uma interrogação. Trabalho. Segunda condição. O trabalho foi dado, realizado por um sistema expandindo-se
Então, qual que é a primeira garantia que nós temos? Que o trabalho vai ser positivo e a segunda garantia é que o volume vai estar aumentando. Expandindo-se de um volume inicial, V1, igual a 3,2 litros, até um volume final, volume 2, que é o final, ele vai ser igual a 4,01 litros. A pressão constante, então o processo é isobárico, uma das condições para o trabalho, né, é que a pressão seja constante. A pressão não altera, quem altera é o volume. Então, bom, já temos dado do volume 1 e do volume 2, falou que a pressão é constante, então P é igual a P1, que é igual a P2, que vai ser 2,34 atmosfera, que é mais conhecido como ATM. O que o exercício pede? Adote que uma ATM, uma atmosfera, é igual a 1 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado. E considere que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, nós temos dois problemas. Nós temos que converter o que está em litro para metro cúbico e o que está em ATM para newton por metro quadrado ou simplesmente para pascal. Um dos processos aqui é transformar um por um, ou simplesmente a gente já poderia variar o volume aqui primeiro em litro e depois transformar para metro cúbico. Então, vamos para o passo a passo. Se 1 litro, se 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, então a gente faz uma regrinha de 3. 1 metro cúbico, 1.000 litros, 3,2 litros, x metros cúbicos. Então, vai ficar 1.000 vezes x é igual a 1 vezes 3,2. Então, isso aqui vai ficar 3,2 dividido por 1.000. Quanto que dá isso aí? Alguém faz? 1,2 dividido por 1.000. 0,0032. 0,0 mais 1? Sim? 0,32? Isso? É. Isso mesmo, né? Metros cúbicos. Então, tá aí, ó. Metro cúbico. Só que, para a gente facilitar, se a gente quiser também, não é obrigatório, a gente pode facilitar a nossa vida fazendo o quê? Transformando isso aqui para potência de base 10. Nesse caso aqui, a gente tem que andar com a vírgula para a direita. Então, a gente vai andar 1, 2, 3. Então, vai ficar 3,2 vezes... Não, vamos deixar assim mesmo, senão ia ficar 3,2 vezes 10 a menos 1. Vamos deixar aqui. E aqui é a mesma coisa, só dividir por 1.000 de novo. Nós vamos ter quanto agora? 0,00401, é isso? É. É isso? Beleza. Metros cúbicos. A pressão, mesmo critério. A pressão é 2,34 atm. A gente sabe que uma atmosférica equivale a 1 vezes 10 a 5. Então, basta a gente multiplicar isso aqui por 1 vezes 10 a 5. Vezes esse valor aqui. Ctrl C. Pronto. Quanto que dá o resultado disso? Vai dar 2,34 vezes 10 a 5. Beleza. Isso aqui... 234 mil. Quanto? 234 mil. Beleza. Então, isso aqui é Pascal, né? Ou Newton por metro quadrado. 234 mil. Aí a gente pode escolher, né? Qual unidade a gente utiliza aqui, ó. Então, como lá em cima nós deixamos decimal, vamos deixar aqui também. 234 mil, isso aqui? 234 mil. Pronto. Agora, o que a gente pode fazer? A gente ganhar um espacinho aqui. Jogar na forma. Trabalho é igual a pressão
vezes variação de volume. Delta V. Delta V. Então, qual que é a garantia que nós temos? Esse trabalho aqui, ele vai ser igual a pressão 234.000, que multiplica, aqui faltou um, né? Esse valor todão aí, esse valor todo aqui, menos este daqui. Quanto que dá isso? Zero vírgula 00081. Isso aqui? Não, mais um zero antes. Mais um? Isso? É. Beleza, então o trabalho ele vai ser igual a o resultado disso aqui, 234.000, que multiplica esse tanto de zero aí, 0,00000081. Quanto é? 189,54. Unidade medida, joga. Já. Resultado final. Ok? Sucesso? Prontinho. Então, esse é o exercício 2. Vou encerrar aí, já entra no WhatsApp correndo, que eu já vou mandar o link voando, tá bom? Entra rapidinho para não ter demora, hein?